Olá, meu nome é Bruna Caroline Anajosa, eu sou compositora e desde 2016 eu e meu esposo criamos a Tundumpá, que é uma escola de musicalização infantil e para bebês aqui no município de Jandaia do Sul. Bom, a minha história com a música ela já vem de longa data, né? Aos 7 anos eu comecei a fazer aulas de teclado e desde então a música nunca mais deixou de fazer parte da minha vida. Eu terminei a minha formação, né, técnica em teclado aos 15 anos. Fiz mais 2 anos de aulas de piano, aulas também de canto coral, até que aos 17 anos, né, eu comecei então a minha faculdade de psicologia. Fazer psicologia não era a minha primeira opção, na verdade meu grande sonho era fazer musicoterapia, mas na época não havia nenhum curso aqui próximo à minha cidade. Então eu optei por começar a faculdade de psicologia. Mas mesmo assim, eu levei a música comigo, né? Mesmo ao longo dos 5 anos de faculdade, eu continuei a estudar, fazendo aulas de canto. E aí, então, eu me formei ao final de 2009, né? Comecei a atuar como psicóloga clínica infantil, mas apesar de ter aprendido, né, muitas teorias e técnicas na faculdade, eu sentia muita falta na minha prática de algum recurso que realmente chegasse ao coração das crianças, que falasse a linguagem delas, né? E foi aí que em 2016 surgiu a oportunidade de eu e meu esposo, né, desengavetarmos um sonho antigo, que era criar a nossa própria escola de música para trabalhar com crianças, né? E foi aí que a gente criou a Tundumpá. E lá eu pude então encontrar a resposta que eu tanto procurava, né? Nós desenvolvemos um método temático, né? Onde a gente enfeitava toda a sala, criava uma história, em cima daquela história nós inseríamos algumas atividades musicais para estar ensinando música para as crianças. Então, na união desse método que usava, né, a música, a contação de histórias e a brincadeira, eu pude perceber que a criança conseguia se desenvolver, se expressar e ressignificar as suas vivências de um jeito único, de um jeito que eu nunca tinha visto até então. E foi aí que eu comecei a entender que não, realmente é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? É esse o meu propósito, é usar a música, a arte, como uma ferramenta de desenvolvimento das crianças, né? Entendi que realmente esse era o meu sentido. E foi então que eu vi cada vez mais a necessidade de estar aprofundando os meus estudos e a minha formação em música, né? Então, a partir daí, fiz diversos cursos na área de educação musical e, né, daqui a alguns meses, finalmente, eu vou terminar a minha especialização tão sonhada em musicoterapia, né? Conseguir conquistar mais esse sonho também. E ao longo dessa jornada, né, as nossas inspirações, as nossas referências foram muitas, né? Com relação a um referencial teórico bastante importante que norteia muito a minha prática, né? Eu não posso deixar de citar a teoria do Carl Orff, que para mim é a teoria que mais lança a luz e vai ao encontro daquilo que eu realmente acredito, né? Ele fala muito sobre a questão do fazer musical, né? Da importância da experiência e da prática, proporcionando realmente para as crianças uma oportunidade de ressignificar as suas vivências de uma forma significativa e se desenvolver, né? Então a gente vê realmente o poder da experiência, né, no processo de desenvolvimento. E aí que a música entra como uma ferramenta tão importante, né? Nesse fazer, nessa questão, né, da música da criança, dela colocar, né, aquilo que ela é, dela traduzir aquilo que ela é e tudo que ela pode ser através da música. Então, o Carl Orff, né, é alguém que realmente norteia muito a nossa prática. Com relação aos nossos referenciais mais atuais e contemporâneos, né, nós também podemos citar alguns educadores musicais que a gente faz
cursos com constância, né? Como, por exemplo, a professora Sofia Lopes Ibor, que é referência mundial na área da educação musical ativa. Também o professor Estevão Marques, com quem a gente teve o prazer, né, de estar trabalhando, reconheceu o nosso trabalho, nos convidou para trabalhar com ele, também foi algo que nos encheu muito de orgulho. O professor Oirá Abundância, entre tantos outros educadores musicais que trabalham nessa perspectiva da educação musical ativa, né, que é isso que a gente acredita, né, realmente usar a música como uma ferramenta de desenvolvimento dessas crianças, né. E além desses referenciais, nossos mestres, né, os referenciais teóricos, é claro que também as nossas fontes de inspiração são os grupos musicais infantis atuais, né, como, por exemplo, o Palavra Cantada, o grupo Badulax, o grupo Tiqueque, né, também o grupo Tri, que são grupos musicais que realmente trabalham com música de qualidade para as crianças, que têm essa preocupação de levar aquilo que tem de melhor, né, para que as crianças possam entender, assim, sentir realmente, né, e se desenvolver através da música. Então, são grupos que nos inspiram, né, pela qualidade, pela preocupação com a infância, né, norteiam muito a nossa prática. E foram todas essas referências que acabaram, sim, contribuindo para a nossa própria produção autoral, né. Eu componho, né, desde a adolescência, já participei de alguns festivais com as composições que eu fiz, mas retomei de forma mais constante essa prática quando a gente abriu a escola de música em 2016 e passamos a compor, né, algumas canções, algumas brincadeiras para serem utilizadas com as crianças nas aulas, né. No total, nós já temos cerca de mais de 30 composições, principalmente nos últimos 2 anos, né, que são motivos de muito orgulho, né, pra gente, assim, é um fruto de muitas experiências, de coisas que nós fomos sentindo como importantes para as crianças, então ficamos muito felizes com isso. E dentre essas composições, algumas se destacaram mais, como, por exemplo, A Estrelinha e o Elefante e O Soninho da Corujinha, que são canções instrumentais que nós compomos para os nossos filhos, e que acabaram, assim, também, as pessoas acabaram gostando bastante, né, reconhecendo, nós ficamos bem felizes. E também a música Dona Mariquinha, que é uma brincadeira de mão inspirada numa brincadeira tradicional, que também é sucesso. Por onde quer que a gente passe, né, nos cursos que a gente ministra, é uma brincadeira também que faz muito sucesso, né. Então são brincadeiras que, assim, trazem muito dessa tradição, né, dessa coisa da interação da criança, de usar a música realmente como uma ferramenta de desenvolvimento integral. São brincadeiras que se preocupam em desenvolver tanto cognitivo, né, brincadeiras e músicas, né, que se preocupam em desenvolver tanto cognitivo quanto motor e também, e principalmente, a questão emocional das crianças, né. Então, assim, são composições que nos enchem de orgulho. Mas além das músicas, a nossa escola também acabou ficando conhecida em função de alguns materiais, né, de alguns recursos lúdicos que nós produzíamos para acompanhar as nossas aulas, né, alguns materiais exclusivos. E a princípio nós criamos esses materiais, começamos a postar nas redes sociais e alguns educadores musicais começaram a ver, né, esses recursos e se encantar por aquilo, né? E pedir que a gente começasse a confeccionar. Então, a gente não tinha essa pretensão a princípio, mas em função dessa demanda que começou a existir, nós também começamos a produzir esses materiais musicais, esses recursos lúdicos, esses brinquedos, né? Para vender, né? Para outros educadores musicais. E a gente começou a atender educadores musicais do Brasil inteiro, né? E a gente ficou super feliz porque éramos, né, uma escola pequenininha aqui do interior do Paraná, sendo reconhecida por grandes profissionais do Brasil inteiro. Então isso foi muito legal, né? E mais recentemente também, né, algo assim que nós estamos produzindo e que estamos ficando reconhecidos por isso, é o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, pelo Instagram, né, um trabalho que
que usa a música como uma ferramenta de desenvolvimento para a criança. Então a gente tem lá músicas, recursos lúdicos e brincadeiras para quem quer ajudar a criança a se desenvolver, e estamos tendo, né, bastante reconhecimento também em função desse fazer, né? Muitas pessoas têm conhecido o nosso trabalho através dessas atividades que a gente vem desenvolvendo no Instagram, né? Que são coisas também que, assim, a gente tem ficado bastante feliz de poder levar esse propósito para mais pessoas. Além da nossa produção autoral, a gente também participa, né, de alguns eventos culturais. Desde a adolescência, eu já participo de festivais, é uma prática muito comum, né, que a gente tinha, assim, de participar de festivais, de fazer apresentações né, na escola de música onde a gente estudava. Depois, com a nossa própria escola de música, isso ficou ainda mais rotineiro, né? Nós tínhamos o hábito constante de fazer apresentações com os alunos, né? Depois também começamos a fazer parte de um grupo de estudos e nos tornamos os responsáveis por fazer toda a produção artística, musical, da apresentação do evento, né? O grupo de estudo tem um workshop que ele oferece, e a gente faz toda a produção musical desse dia. E algo que nos marcou muito foi a realização de um musical com os nossos alunos, um musical que a gente fez em parceria com o nosso professor Estevão Marques, né? E que foi algo inédito aqui no nosso município, né? Foi um evento de médio porte, se a gente for ver, nossos eventos eram menores, né? Esse foi um evento maior que envolveu inclusive a colaboração de toda a comunidade. Então foi muito legal, foi um divisor de águas, assim, teve, né, fizemos a apresentação, depois a gravação, foi uma experiência muito legal e recebemos um feedback muito positivo das pessoas, né, que nunca tinham visto aqui na cidade um musical sendo realizado aqui pelas próprias crianças da cidade. Então isso nos marcou profundamente, né. Foi um musical que a gente fez no final de 2019 e que a gente, então, realmente teve um feedback muito positivo das pessoas. Então estava tudo indo super bem, né? Final de 2019, tínhamos realizado um musical, a escola estava indo bem, tínhamos diversos cursos agendados, né? Com uma perspectiva de crescer, de levar esse propósito para mais pessoas. Até que em 2020, comecinho de 2020, veio então a pandemia e teve início o período mais desafiador pelo qual a gente já passou hoje, né? A nossa filha tinha acabado de nascer, ela era pequenininha, tinha 2 meses de idade. E como tanto eu quanto meu esposo trabalhávamos na escola e a gente teve que encerrar as atividades em função da pandemia, né? Por conta da questão do isolamento, pela preocupação que a gente tinha e tem, né, em preservar as crianças o máximo que a gente puder. E aí a gente se viu sem nenhuma fonte de renda, né? E aí com aluguel, né, todas as contas da empresa, enfim, uma série de coisas, e isso começou a ficar muito difícil, né? As contas chegando, tudo isso acontecendo, a incerteza da pandemia, a gente não conseguindo retomar com as nossas atividades, nós tivemos que nos reinventar, né? Tivemos que muitas vezes tirar forças de onde a gente não tinha para encontrar um caminho, encontrar uma saída, né? E aí que a gente brinca que realmente a música nos salvou. A música e ter exercitado a nossa criatividade ao longo de tantos anos nos salvou, nos ajudou nesse momento tão crítico a nos reinventar, né? Porque foi nesse momento onde a gente levou tudo isso que a gente fazia para as redes sociais, né? E intensificamos a nossa produção autoral. Nesses últimos 2 anos foi o período mais intenso de produção autoral que a gente teve. Até então a gente tinha assim as nossas músicas e as nossas canções, mas a gente não achava que elas eram, né, seriam boas o suficiente, a gente achava ali que serviriam para nós. E a gente pôde ver, né, que não, que tinha muito potencial ali. Que as nossas brincadeiras, as músicas que a gente estava criando, né, poderiam também ajudar outros professores, outros educadores musicais, outras pessoas que queriam desenvolver as crianças através da música,
né? Então, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrentou e que ainda vem enfrentando, né? Realmente ainda a situação não está estável, mas o ponto positivo, né, dessa pandemia foi que ela nos mostrou que nós somos capazes de, né, fomos capazes de criar uma produção autoral significativa, né, com grande potencial, né, nos ajudou a ver o valor e o potencial que o nosso trabalho tinha, né. Então, isso realmente foi um divisor de águas, né, como a gente brinca, como uma fênix, a gente pôde então renascer das cinzas e trazer esse propósito, né, através do nosso trabalho, conseguir mostrar isso para as pessoas, né, e hoje a principal fonte de divulgação desse trabalho acontece pelas redes sociais, pelo Instagram. Nós ainda não retomamos as atividades presenciais, né, mas estamos fazendo esse trabalho e sendo reconhecidos, né, por esse fazer, e isso nos enche muito de orgulho. E também, né, nos dá toda essa expectativa para esse período final da pandemia, né? Nós estamos, assim, realmente na expectativa de que isso acabe para que a gente possa, mais do que nunca, retomar com as nossas crianças em segurança, poder colocar em prática tudo isso que a gente produziu, né? Com elas presencialmente, poder ministrar os nossos cursos, poder desenvolvê-las, né? E mais do que nunca, né? Mais do que nunca, realmente levar mais música, levar mais arte, levar mais cultura para elas, porque a gente acredita, né? Tendo passado por tudo isso, a gente viu como a música nos salvou nesse período crítico, né? A gente entendeu que música não é só para entreter, como a grande maioria das pessoas pensam, né? Música e cultura é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento em todas as áreas, né? Tanto na questão da expressividade, da criatividade, como realmente um mecanismo de ajudar a criança a enfrentar dificuldades, a trazer aquilo que ela tem de melhor, né? Então, realmente uma ferramenta poderosa de desenvolvimento. E é isso, é esse propósito que a gente quer levar daqui para frente, né? Assim como a gente levar a nossa história, né, de superação e poder ajudar tantas outras crianças, tantos outros professores, tantas outras, né, pessoas que acreditem então no poder da música de transformar a vida, né, de transformar o desenvolvimento das crianças. É isso que a gente quer fazer ressoar a partir de agora. Muito obrigada.